Como é bom a gente saber que nós fazemos parte de um povo cujo Deus conhece o passado, trabalha no nosso presente e cuida do nosso futuro. Amém? Como é bom saber que Deus está presente em todos os momentos e que Ele não deixa escapar nem mesmo um pequeno detalhe das nossas vidas. Estenda suas mãos, vamos orar pela palavra de hoje, pela minha vida. Senhor Jesus, eu estou aqui, Senhor, para ser somente um instrumento nas Tuas mãos, Pai. Que nada venha de mim, que nada venha a partir daquilo que eu acho, Senhor, mas tudo da Tua palavra. Senhor, que os meus lábios estão disponíveis para Ti agora, a minha vida está disponível nas Tuas mãos para que seja usada, Senhor, de acordo com o que agrada ao Teu coração, Senhor. Se faça presente neste lugar, que o Teu Espírito Santo esteja presente em cada momento, sondando os corações, Senhor, nos ensinando como o Senhor tem feito há muito tempo. Em nome de Jesus. Amém. Quantas são as palavras que nós temos ouvido aqui de Deus falando para a gente se aproximar mais, para a gente buscar mais, o quanto é importante a gente ter o nosso secreto com Deus, o quanto é importante a gente se dedicar em oração. Vocês também têm sentido que a gente tem ouvido bastante palavras nesse sentido? De busca no secreto, de entrega. Eu acho que uma das primeiras ministrações que eu fiz aqui foi sobre isso, sobre o nosso lugar secreto, sobre a nossa busca diária, sobre a nossa entrega diária. E Deus tem falado isso já há muito tempo aqui nesse púlpito. Isso é simplesmente uma orientação de Deus para o seu povo, porque Deus conhece o amanhã. E Ele já vem falando isso para a gente há tempos, sabendo que nós estaríamos enfrentando hoje, que é o que nós estamos enfrentando nas ruas, em questão de política, em questão de princípios, enfim. Vamos para a palavra. Esther, capítulo 2, versículos 5 a 7. Então, vocês já sabem aqui a história de Esther, né? O rei Assuero, ele tinha a rainha Vasti, e ele teve um problema porque ela desobedeceu uma ordem dele, e ele tirou a posição de rainha dela e convocou mulheres belas, né, virgens do seu reinado ali da província, para se candidatar, para ficar um tempo em preparação para escolher uma nova rainha. Versículo 5 diz o seguinte: Ora, na cidadela de Suzã havia um judeu da tribo de Benjamim chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Ele tinha sido levado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado para o exílio. Mordecai havia criado Hadassa, que é Esther, filha do seu tio, que é órfã de pai e mãe. A jovem era bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. Agora vamos aqui no versículo 15. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além do que Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, lhe havia aconselhado. E Esther alcançou favor de todos os que a contemplavam. Assim Esther foi levada ao rei Assuero, ao palácio real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres. E ela alcançou diante dele favor e aprovação, mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha no lugar de Vasti. Então aqui a gente tem praticamente na mesma continuidade uma menina que era órfã de pai e mãe, criada pelo seu primo Mordecai, e agora coroada rainha. Uma pessoa que vai da orfandade ao reinado. Qual a probabilidade disso acontecer de forma natural? Qual a probabilidade
diante de tantas mulheres bonitas, uma mulher que era do povo judeu, ser feita rainha. E aqui, como diz a palavra, ter alcançado favor diante do rei, ter agradado muito, porque diz que o rei amou Esther. Deus é especialista em mudar futuros. Deus é especialista em pegar pessoas como nós, que poderíamos ter futuros infrutíferos, situações improváveis, e Ele é especialista em pegar você de uma situação improvável e colocar você num propósito divino e colocar você num futuro frutífero, num futuro próspero. E assim Ele fez com Esther. E assim Ele está fazendo hoje, comigo e com vocês. Assim Ele está fazendo com a igreja que veio se preparando por esse tempo. Nós estamos diante, igreja, de um momento histórico. E vocês sabem, vocês têm acesso à rede social, creio que todos viram os mesmos vídeos, as mesmas informações que eu. Nós já sabemos que não é só sobre escolher um governante. Não é mais só sobre escolher um líder para o nosso povo. Nós sabemos que é um momento histórico. Nós sabemos que isso vai ser falado por gerações. Isso que está acontecendo vai ser escrito na história do nosso país. E não é só sobre escolher um líder e um povo aderente com os nossos valores. Eu quero que vocês entendam que o que está acontecendo, igreja, é um grande despertamento do povo brasileiro. O que tem acontecido é grandioso aos olhos de Deus. Está acontecendo um grande resgate de valores e princípios dos nossos meios. O que está acontecendo é um despertar pelo amor à pátria, é um despertar pelo amor ao povo, pelo amor à história que nós pertencemos. E diante disso, tem muitos olhos se abrindo. Muitas coisas que estavam em oculto, que nós não víamos, nós estamos vendo, e inclusive eu sou prova disso, de que por muito tempo era a favor de um certo partido, era a favor de determinadas coisas há uns anos atrás, e os meus olhos foram abertos há uns anos atrás. E é isso que tem acontecido, um grande despertamento, principalmente da igreja. Quero que vocês leiam, não precisa abrir, eu vou ler aqui para vocês, em Lucas 8, do 16 ao 18, diz o seguinte: ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro ou a coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca-se num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Portanto, considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado, e a quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Ninguém acende uma candeia, uma lamparina, e coloca debaixo de um lugar, para que ela não exerça a função que ela tem que exercer. Antes se acende uma lamparina, e você coloca no lugar mais alto para que ela possa iluminar. Enquanto os nossos inimigos, e quando eu falo inimigos, eu estou dizendo enquanto os nossos inimigos da palavra, inimigos da nossa verdade absoluta, inimigos daqueles que dizem que a palavra é relativa e que ela vai ser adequada, depende da situação. Esses são os nossos inimigos, aqueles que querem roubar os nossos valores, aqueles que querem pregar o que está contrário da palavra. Enquanto os nossos inimigos estavam por anos, estão ainda, mas estavam por anos disseminando os seus ideais, disseminando as suas ideologias, disseminando aquilo que são os seus princípios, dizendo que essa não é toda a verdade, dizendo que aqui há pontos que não são tão coerentes porque podem ser preconceituosos. Enquanto os nossos inimigos estavam crescendo e disseminando suas ideologias feministas, suas ideologias comunistas, que são contra a palavra de Deus, enquanto eles estavam crescendo, Deus estava acendendo a sua igreja.
Deus não esteve parado. Deus não esteve apenas observando o mal ser disseminado. Não. Enquanto o mal está sendo disseminado, Deus está fazendo uma grande construção. Deus está construindo uma cidade iluminada. E essa cidade iluminada se chama Igreja do Senhor. Você e eu somos a Igreja de Cristo, que leva a luz de Cristo. E quem pode combater uma cidade construída, iluminada, se o que parte de nós e o que vem através de nós não é o poder natural? Enquanto eles guerreiam com a forma natural e racional de falar e de proclamar, nós não. Nós agimos e atuamos pelo poder de Deus. E como se destrói uma cidade forte e iluminada, que trabalha através do poder de Cristo, que tem a própria luz de Cristo nela, igreja. Eles podem estar disseminando, mas nós estamos acesos. E nós lutamos o tempo, e eles lutam o tempo todo para nos apagar, o tempo todo para nos calar. Mas não tem como. E eu lembro que várias vezes eu já murmurei muito contra a rede social, né? Falando assim, quem criou essa coisa que agora, né, consome as famílias, que é pai que não dá atenção para filho, e fica com a cara nesse celular, que coisa chata essas redes sociais. Isso, já critiquei muito olhando o lado negativo. Mas não, igreja, nada está fora do controle de Deus. Até o próprio Deus permite que hoje nós temos em nossa mão acesso ao mundo, para que nós podemos também ter informações de quem antes nós não tínhamos. Então hoje a gente consegue ver informações de pessoas que têm a verdade, de pessoas que têm a verdade sobre ideologias, e que antes a gente não tinha acesso a essas pessoas, que falavam um outro lado. E hoje a gente tem acesso a pessoas que mostram os lados, e nós podemos, como pessoas racionais, analisar os pontos de vista e ver o que está de acordo com os nossos princípios e ver a verdade. Então, até as redes sociais, até o acesso que nós temos ao mundo, a pessoas do outro lado do planeta, isso também é um trabalhar de Deus. Isso também é uma forma de Deus usar. É que nós, seres humanos, não temos controle, mas isso também é uma forma de Deus disseminar quanto que, durante a pandemia, as redes sociais, a internet, tudo que nós vemos ali na nossa mão, o YouTube, eles foram canais para manter a igreja sendo sustentada com palavras. Quantas pessoas estão sendo alcançadas com o evangelho através dessa ferramenta? Então não é uma ferramenta maligna. Ela também está no controle de Deus. Ela também tem sido instrumento para chegar nas pessoas, para carregar. E vocês podem perceber que quando eu digo que a igreja ela está acesa, é que como a igreja ganhou voz, como a igreja está com voz no mundo, como a igreja está exaltada. Vocês conseguem perceber isso da mesma forma que eu? Como a igreja está em movimento, como a igreja está atuando. Apesar dos pesares, apesar de nós vermos pessoas que também são hipócritas, estão dentro da igreja, enfim, pastores, mas como a igreja tem sido atuante, como a igreja está sendo viva. Ministérios estão vivos através da internet, como a igreja tem ganhado voz. Inclusive no nosso governo atual, nós sabemos que lá no governo, lá dentro de Brasília, existe uma serva de Deus que leva a igreja para dentro do Congresso, que está dando voz para a igreja, que está dando espaço para a igreja, que está deixando a igreja ser vista, ser falada, ser ouvida. Isso é muito importante. Mas uma coisa eu quero falar, eu sei que todos nós ficamos muito temerosos, né?
ser temerosos com quem vai nos governar, temerosos com que sistema vai ser implantado. Nós sabemos que tem um lado que não é favorável a nós. Nós sabemos que tem um lado que discorda completamente de princípios bíblicos. E nós temos medo, nós estamos temerosos. Porque nós sabemos que haverá perseguição quando isso acontecer, mas eu quero dizer uma coisa. Que não haverá nenhum governo, nenhuma ideologia, nenhum sistema que vai calar a igreja. Não existe igreja e não existirá. Porque o poder do Espírito Santo continuará agindo. Independente de como será. É lógico que nós estamos diante de uma escolha. E nós devemos agir, pensar e tomar uma posição. E é claro que, de uma forma, nós teremos mais liberdade, nós teremos mais impulso para falar, para disseminar. Do outro não, mas nada pode calar a voz da igreja. Nada. Não há nenhum sistema. Em Esther, continuando aqui a história, Esther 4, no versículo 13, diz o seguinte. Aqui nós sabemos, eu vou voltar nesse trecho mais para frente, mas nós sabemos que Mardokai ficava ali nas redondezas do palácio, observando o que estava acontecendo com Esther, né, como que ela estava sendo conduzida para o reinado. Ele ficava sempre na porta do castelo ali do rei. E o rei Assuero colocou Amã como seu braço direito. Abaixo dele havia o Amã. E existia um decreto do rei para que todos se prostrassem quando Amã passasse, e Mordecai não fazia. Então, quando Amã passava, Mordecai não se prostrava. E eu vou voltar nesse trecho uma outra hora, mas só para a gente entender. Com isso, Amã ficou furioso e falou: vou matar esse desobediente, esse Mordecai. Mas não vou matar só ele não, vou matar o povo inteiro deles, quando ele descobriu que ele era judeu. Então, Mordecai foi clamar para a rainha Esther, para que ela pudesse fazer uma coisa. Então Mordecai pediu que repassassem a Esther. Deram um recado para ela e ela disse assim, eu não posso entrar na presença do rei sem ser convidada. Quem entra na presença do rei sem ser chamado por ele é morto. Mesmo eu em posição de rainha, eu não posso fazer isso sem que eu seja convocada. E já faz um tempo que eu não sou convocada à presença do rei. E ela pediu para responder isso para o Mordecai. E Mordecai trouxe uma resposta de volta dizendo o seguinte: não pense que, por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá o socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe não foi para essa conjuntura, foi para uma conjuntura como essa que você foi elevada à posição de rainha. Então entenda, a Esther estava totalmente confortável na vida dela. Ela acabou de sair de uma situação, ela foi uma situação de órfã, criada pelo primo, e ela é um povo exilado, e ela se tornou rainha. Então ela estava desfrutando de todos os benefícios do rei. Ela estava numa situação confortável para ela. Mas, por amor ao seu povo, por amor à história, por amor às gerações que virão, por amor às gerações dos nossos filhos, é que nós temos que colocar, muitas vezes, nosso bem-estar pessoal de lado. É por amor a uma nação que talvez a gente nem veja como que vai ser. Mas é por amor ao mundo que a gente tem que abrir mão um pouco do nosso bem-estar. Tem que abrir mão um pouco da nossa omissão. Tem que abrir mão um pouco de agradar a todos. Porque nós temos amor à história da igreja. Será que saber que os nossos irmãos
por causa do Evangelho, estão sendo perseguidos, mortos, e as igrejas estão sendo queimadas em outro país. Será que isso não nos incomoda, igreja? Será que saber que é muito confortável para a gente estar em casa, vivendo a nossa vida, mas que a gente se arriscando, e não só se arriscando, mas de fato perdendo a vida, para levar o Evangelho para todos os lugares e morrendo, será que isso não nos incomoda? Será que ver pessoas sendo mártires não nos faz repensar e ver as escolhas que nós estamos tomando? O que nós podemos fazer em prol a isso? O que nós podemos fazer em prol à igreja? A igreja, a história de Deus, a igreja, a história do povo de Deus, ela tem que ferver no nosso coração. Nós somos defensores dessa história, nós somos defensores desse povo, nós somos a continuidade dessa história, a continuidade de tantos mártires que já passaram, para que hoje nós chegamos até aqui e podemos falar de forma confortável sobre o Evangelho, por enquanto. Por enquanto. E você pode até se ausentar e falar, não, eu não vou tomar partido, eu não quero, eu quero ficar quieta na minha, eu não vou ficar arrumando briga. De fato, não é para haver discussões e não é para haver briga, e desde quando você deixa de falar com um parente seu, algum familiar seu, não é por esse caminho, mas também não é pelo caminho da omissão. Mas também não é pelo caminho de não se posicionar e de ficar quieto e de agradar a todos. E eu tenho certeza que foi para esse momento que Deus nos colocou aqui. Foi para esse momento que Deus tem, por anos e anos, nos moldado, trabalhado em nosso caráter, não nos abandonado. Tenha certeza que foi para esse momento que você foi levantado, para esse momento que você hoje foi resgatado. Josi, então esse foi para esse momento simplesmente para eu ir lá e escolher um candidato e apertar um botão? Não. Foi para esse momento que, independente de quem ganhar naquela urna, o Evangelho não para, mas se houver um governante, aquele que nos dá mais liberdade de falar, e ele for eleito, não ache que você apertou o botão e voltou para casa e fez a sua parte. Porque se a gente ainda tiver liberdade de falar e de cultuar, é a hora da colheita, igreja. É a hora de colher aquilo que já foi plantado e plantar. Se nós optarmos e conseguimos dar mais liberdade para a igreja, dar voz para a igreja e continuarmos dando voz para a igreja que hoje ela tem, não é simplesmente para nós voltarmos para nossa casa e nos acomodarmos por mais 4 anos. Não. Porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui 4 anos. Então é momento de levantar. Foi para esse momento, para você pensar, raciocinar, fazer uma escolha correta, coerente com os seus valores, e depois disso, pregar, falar, plantar e colher. Nós não sabemos o que vai ser da nossa vida daqui a um tempo. Deu para perceber como é instável. Como é instável as nossas escolhas. Como é instável. Nós estamos firmados em Cristo, mas as nossas circunstâncias são estáveis. E não ache então que Deus te chamou somente para se posicionar politicamente. Eu sou esse candidato e pronto, acabou por causa disso. Não. O nosso voto tem força, o nosso voto tem voz. Mas você foi preparado para esse momento. Deus tem acendido uma igreja, dado força para uma igreja, para que ela trabalhe, para que ela semeie, para que ela pregue, para que ela fale corajosamente do Evangelho, igual nós falamos de política, igual nós criamos coragem para falar do candidato que apoiamos e com toda a força e defendê-lo dessa mesma forma, com esse mesmo vigor. É para você falar daquele que é o seu Salvador, Jesus Cristo.
com esse mesmo encorajamento que nós temos agora para falar de política e se posicionar, e ok, você tem que colocar os seus princípios, os seus valores, mas use essa mesma coragem para falar do Evangelho depois. Porque a igreja continua e a igreja não vai parar depois de uma eleição. Você deve se preparar, igreja. Você foi chamado para esse momento de preparação. Mas não é preparar somente para ir votar naquele dia. É preparar para ser resistência. Isso que nós estamos vivendo hoje é só uma amostra do que virá na perseguição, igreja. Hoje você falar aquilo que você defende e você ser hostilizado, cancelado, isso é só uma amostra. Porque quando vier a grande tribulação e Cristo fala que nós seremos perseguidos, que seremos entregues à governança, igual ele falou para os discípulos dele, isso é uma amostra do que é ser resistência. Isso é uma amostra do que é estar firme e convicto daquilo que você acredita e defende. Nós estamos lidando, igreja, com pessoas egoístas e obstinadas. Eu vou ler aqui Esther 3, versículo 2. Prestem atenção. Esther 3, versículo 2. Diz o seguinte: todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam diante de Amã, porque esta era a ordem do rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Quando os servos do rei que estavam à porta do rei perguntaram a Mordecai: por que você está transgredindo as ordens do rei? Dia após dia eles falavam com Mordecai, mas ele não lhes dava ouvido. Então contaram isso a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se mantinham de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Ele falou do que povo que ele pertencia, e eles disseram: então vamos ver se ele permanece em pé. Vamos falar com o próprio Amã. Quando Amã viu que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Entenda, igreja, nós estamos diante de uma geração, diante de uma sociedade obstinada pelo poder. E Mordecai não se prostrava diante de nenhum poder que não fosse do seu Deus. E ele estava na porta do rei e se mantinha firme, mesmo quando todos faziam aquilo que foi ordenado pelo próprio rei. E Amã se encheu de furor. Amã e os servos, que viram que ele não fazia, se encheram de furor. Por que Amã ficou tão furioso? E aqueles dois servos ficou tão furioso também quando viu que Mordecai não fazia o que o rei tinha determinado para fazer? Por causa do poder da igreja. Nós estamos diante de pessoas obstinadas pelo poder. E o que é o poder, igreja? O poder, ele é o alimento do nosso ego. Quando você tem poder, o seu ego se infla e você se torna independente. E o diabo odeia pessoas fiéis. O diabo odeia pessoas comprometidas. O diabo odeia pessoas humildes. Porque é justamente isso que ele usa para corromper com o pecado. O diabo odeia pessoas que têm a capacidade de se despir da sua glória e depositar a sua glória no Deus e ser fiel a esse Deus. Porque o que ele usa com o pecado para corromper é justamente isso. Ele corrompe com o pecado a nossa fidelidade, a nossa humildade, o nosso comprometimento, a nossa honestidade. É isso que o pecado vem roubar de nós. Quando somos fiéis, quando somos honestos, quando somos posicionados e comprometidos. O pecado vem fazer
a destruição desses valores. Então, igreja, quando nós somos guiados, assim como Mordecai, quando ele vai contra algo, contra um poder, quando você é guiado por princípios e por valores, incomoda. Você ser defensores de uma verdade que para nós é uma verdade absoluta, aqui não contém a palavra de Deus, aqui é totalmente a palavra de Deus. Quando nós somos defensores e somos fiéis a Deus, fiéis à sua palavra, isso incomoda, porque o diabo se incomoda com essa nossa fidelidade. Mas até quando e até quando nós estamos dispostos a nos mantermos fiéis nos nossos valores, mesmo que seja para perder algo? Nós estamos percebendo, vocês seguem pessoas que são influencers com certeza, e influencers cristãos, né, que estão falando que por se posicionar estão perdendo muitos seguidores, sendo perseguidos e alguns até sendo ameaçados. Quanto nos custa nos posicionar? E quanto nós estamos dispostos a perder em função de um posicionamento, em função de uma defesa? Em Mateus diz o seguinte, Mateus 10, do 34 a 39 diz o seguinte: Jesus diz: não pense que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra o pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá. A quem a perde, por minha causa, a encontrará. Quando nós estamos dispostos a perder, a abrir mão, em função da palavra de Deus, por simplesmente escolher Cristo todos os dias, e escolher Cristo, e escolher aquilo que Cristo tem nos direcionado e falado ao nosso coração, quanto nós estamos dispostos a nos sacrificar por isso? Naquela época, ir contra um decreto do rei, como Mordecai fez, era a morte. Ele sabia que ele estava diante da morte, desafiando ela, quando ele estava sendo desobediente. Não sei se vocês já conheceram, vocês conhecem algum testemunha de Jeová. Eu conheço, tenho na família, inclusive tenho na escola da Valentina. A gente tem um grupo de mães, né, dos alunos, e 2 aluninhos da escola da Valentina, da sala da Valentina são. E eu não estou aqui para defender a doutrina deles. Muita coisa diverge com o que nós acreditamos. Mas se vocês conhecem algum testemunho de Jeová, vocês vão concordar com o que eu falo. Eu tenho essas 2 pessoas da escola da Valentina e sempre tem festa dos amiguinhos, né? Aniversário dos amiguinhos, todo mundo aí todas as mães, levam os filhos, tudo. E esses 2 alunos não participam, porque eles não comemoram. E eles não participam de nenhum outro evento, que seja Natal, aniversário. E um dia desses eu estava pensando comigo, né? Assim, falando, poxa, como que deve ser para essa mãe? Porque a Valentina vem falando, né? Eles conversam na sala, né? Vai ser meu aniversário, vai ser no bebê, vocês estão convidados. E às vezes a Valentina vem falando assim pra mim. Ela teve até um aniversário essas 2 semanas e ela não foi convidada pra esse amiguinho. Acredito eu, porque o buffet tá super caro, né? E foi o que eu expliquei pra ela. Filha, só na sua sala tem 22 crianças. Se convidar as 22, mais as famílias que tem, né? Pai, mãe, às vezes irmão, já é uma festa de 60 pessoas. Então, de fato, não tem como, né? Tem mães que convidam todos, mas tem mães que não tem como convidar. Então ela veio chateada um dia aí, falando, vai ser aniversário do meu amiguinho lá, o Matheus, eu não tenho. Vai ser aniversário dele e ele não me chamou, não me convidou, mãe. Aí a fulana vai, a outra vai. Aí eu falei, filha, acredito eu que
desse evento, que ela não ia participar. E aí eu me deparei pensando, que imagine a mãe que é testemunha de Jeová, explicando para a criança que ela não vai participar de nenhum aniversário. E ela vendo os amiguinhos falando tudo, e aí a gente fala, nossa, que crueldade, né? Mas eles fazem isso em nome de uma fidelidade, que eles acreditam. Eles fazem isso em nome do entendimento que eles têm com a palavra. E o que ela está ensinando para a filha dela? Que ela vai ter que abrir mão de coisas, pelo que ela acredita. E o que os testemunhas de Jeová fazem? Quantos eventos, às vezes, de família eles perdem? Porque eles não abrem mão do que eles acreditam. E aí eu te pergunto, igreja, nós estamos preparados? Nós estamos preparando nossos filhos para eles perderem acesso, para eles perderem situações, festas, ambientes? Porque eles são defensores dessa palavra aqui e vai chegar uma hora que vai ter momentos que não vamos poder falar, não vamos ser aceitos de forma livre. Será que a igreja está pronta para abrir mão de algo em nome daquilo que nós cremos? Às vezes a gente não consegue, igreja, abrir mão de uma refeição para fazer um jejum. Às vezes a gente não consegue abrir mão de uma festa no horário do culto para vir para o culto. Às vezes a gente não consegue abrir mão de um evento no final de semana para fazer algo na igreja. Será que a gente está dispostos mesmo a ter sacrifícios, a sacrificar a vida, a sacrificar ambientes? Eu creio que todos sentiram como foi difícil a pandemia, né? Você tem que ficar trancafiada dentro de casa e viver aquela realidade ali e tentar fazer daquele momento ali todo mundo junto da melhor forma possível. E muitas vezes na pandemia eu falei, meu Deus, isso parece um treinamento para que um dia a gente tiver que ficar assim, em casa, se a gente tiver que ficar mais isolado, como difícil vai ser. Será que nós vamos estar mesmo resilientes, fiéis, firmes? Eu não acho que a igreja está preparada. A igreja como um todo, não estou dizendo só nós. Eu não acho que a igreja está preparada para isso. Eu percebo uma ascensão. Eu percebo a igreja atuante. Eu percebo a igreja fazendo, as igrejas crescendo. Mas o martírio e o sacrifício, será que estamos dispostos? Será que nós conseguiremos? Mas nós podemos e devemos mudar isso. Nós devemos sair da posição de omissão para a posição de ação. Não espiritualize tudo. Tudo que o cristão tem que fazer não é tudo espiritualizado. Nós somos cidadãos dos céus, mas nós somos cidadãos da terra ainda. Então nós temos que agir de forma espiritual e de forma racional também. E a Bíblia já nos dá todos os instrumentos. As nossas armas espirituais, como fala em Efésios, a verdade, a justiça, a fé, a salvação e a palavra de Deus. Mas também nós temos as armas racionais, que é o conhecimento, igreja. Igreja, estude, se prepare, estude assuntos, leiam livros, leiam a palavra de Deus, façam jejum, busquem pela justiça, pela fé. Ouçam mais a palavra, ouçam os grandes mestres da palavra que podem nos ensinar a igreja. Se prepara, igreja. Você foi chamado para esse momento, não só para ir lá e apertar um botão, você foi chamado para se preparar. Nós temos ganhado voz para falar para as pessoas, se preparem, se preparem. Haverá o dia que não vai ter mais tempo de se preparar. Haverá o dia de que vamos bater e a porta não será mais aberta, igreja. Não tenha preguiça, igreja. Leia, busque conhecimento. Hoje nós estamos vivendo essa guerra e vendo tantos e tantos cristãos tomando um outro lado contra princípios, a favor de ideologias de morte, cristãos. Porque não conhece o que é um comunismo, porque não conhece nada histórico, porque não conhece a palavra de Deus. Porque não sabe.
Quando a palavra fala que nós estamos perecendo por falta de conhecimento, é por falta de conhecimento da palavra, mas é por falta de conhecimento de mundo. Nós temos que saber da palavra, mas nós temos que saber como que funcionam os sistemas, nós estamos debaixo dele. Nós temos que saber como que funciona o feminismo, que muita mulher cristã tem atitudes que estão de acordo com o feminismo e nem sabe, porque não conhece. Porque ainda está nesse negócio que o feminismo é questão de voto da mulher. Não! É muito mais a fundo que isso. Nós seremos libertos quando nós entendemos dessa palavra aqui. E quando nós entendemos do mundo, de como funciona o sistema, de como funcionam as armadilhas do diabo também, igreja. Estude, busque, se aprofunde, não fique parado. Ore, jejue, e jejue sempre, e ore sempre, igreja. É difícil para quem está falando aqui, é difícil para todo mundo, nós sabemos. As demandas do dia a dia é uma loucura. Mas você foi chamado para esse tempo, para jejuar como igreja, se levantar como igreja. A nossa voz está sendo ouvida, o nosso clamor está sendo ouvido nos céus, igreja. Não murmure. O cenário aqui, a Esther tinha acabado de assumir aqui o reinado. Eles eram um povo exilado, agora eles eram um povo perseguido para morrer. Amã falou: vou matar todos os judeus. Eles estavam debaixo de uma sentença de morte. Amã, desesperado, rasgou as vestes, se vestiu com pano de saco, ficou na porta do palácio. Esther falou: não faz isso, você vai morrer. Mandou roupa para ele. Ele falou: não vou vestir. Não vou vestir, eu vou ficar aqui. Todo o povo judeu, quando soube que eles iam ser mortos, porque Amã tinha feito a sentença para matar eles, todos eles entraram em jejum, se vestiram de pano de cinza. E clamaram, igreja. A voz da igreja é ouvida nos céus. Não desanime. O cenário aqui era um cenário de morte. Aí a gente acha que Deus... porque quando fala que ela foi agraciada pelo rei, ela era amada pelo rei. Isso é Deus movendo a vida de uma pessoa. Não é de forma natural. Deus vai nos colocando nos caminhos e vai abrindo porta. E vai gente nos apoiando, ajudando, gostando da gente, vai dando mais oportunidade. É Deus movendo as coisas a seu favor. E aí a gente acha que Deus colocou Esther ali por um benefício próprio. Virou rainha. Tinha todos os benefícios, todas as mordomias. Mas não. Diante desse cenário de morte aqui, ela foi diante do rei. E ela disse o seguinte até. Então Esther pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta: vai e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos 3 dias, igreja, sem beber e sem comer. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, eu morrerei. Então a gente acha que Deus colocou ali, mudou o destino de uma pessoa. Não. Deus levantou Esther para aquele momento, naquele local, porque Ele tinha um plano para a história inteira. Ele tinha um plano para a história completa. E ali, o rei se agraciou de Esther, levantou o cetro. Ela não morreu, ela pediu o que ela queria. O rei concedeu. No final de tudo, o povo dela foi liberto e quem morreu foi Amã. É uma história muito bonita. É um cenário que quando você começa a ler, você fala: mas está tudo perdido, agora pronto, ela acabou de ser rainha e agora vai todo mundo ser morto. Mas Deus não perdeu o controle. Deus não colocou uma pessoa para ter benefício próprio. Não, Deus colocou alguém ali, sabendo que a partir dali, de Mordecai, que era com a resistência. Mordecai simboliza ali a resistência diante de um poder, diante de um reinado, diante de um povo diferente do dele. E diante desse todo o cenário, Deus tinha toda a história escrita. E Deus libertou o povo judeu. Através da vida de Esther, Deus libertou o seu povo. Deus está no controle, igreja. Deus está no controle dessa nação. Deus está no controle do mundo.
Nós, como igreja, sim, devemos nos posicionar, vestir as nossas armaduras, estar na palavra. Busque. Eu falo diante de Deus, Deus, se um dia no julgamento eu não quero falar que eu não fiz nada. Ah, mas então você está falando para mim que eu tenho que entrar lá no celular e xingar todo mundo que é do outro partido e tenho que falar que é todo mundo burro, ignorante, e todo mundo... Não. O primeiro posicionamento de um cristão é orar, jejuar, ler. É se posicionar espiritualmente. É dessa forma que a nossa batalha vai ser vencida, porque não somos nós, é Deus que guerreia por nós. E Ele está com os olhos voltados para a nossa nação, não tenha dúvida. Às vezes a gente olha e fala assim, ah, tá tudo perdido, vai ser, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Tá todo mundo, né, ansioso, nervoso. E Deus está falando, você pode olhar a história desse jeito, pode ter até um cenário de morte, mas eu tenho um desfecho para tudo que vai acontecer, igreja. Vamos nos levantar, e nessa noite, agora, igreja, nós já vamos levantar um clamor pela nossa nação, e nós já vamos nos posicionar, nós já vamos sair hoje daqui, posicionados, levantando a nossa voz, para que Deus ouça o nosso clamor pela nossa nação, pela nossa vida, pelas próximas gerações que virão através de nós. Não se cale, igreja, se posicione, não tenha medo. Não tenha medo, igreja, porque todo o poder e cuidado está na mão do Deus que nós servimos, amém? Amém. Glória a Deus. Louvor, pode vir, por favor. Glória a Deus, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Louvado seja o teu santo nome. Eu quero que vocês se levantem como igreja do Senhor, como igreja posicionada, como exército de Deus essa noite, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, de pé. Se levante, igreja. Fique em comunhão, fale com Deus, fique no Espírito. Coloque o seu pensamento na nação, coloque o seu pensamento nas próximas gerações, nas gerações que serão impactadas, Senhor, com o próximo governo, que serão impactadas, Senhor, com tudo aquilo que está por vir. Se posicione essa noite, Senhor. Senhor, eu clamo, Senhor Jesus, essa nação é sua. Senhor Jesus, o Brasil pertence a Ti, Senhor. Está tudo nas Tuas mãos. Senhor, nós cremos naquele que tem o controle. Nós cremos, Senhor, naquele, Senhor, que detém todo o poder, Pai. Tudo está nas Tuas mãos, Senhor. Nada saiu do Seu controle. Nós estamos aqui como igreja, Senhor, para clamar pelo nosso povo, Senhor. Abra os olhos, Pai. Abra os olhos daqueles, Senhor, que ainda não enxergam, Senhor. Abra os olhos, Senhor, daqueles que ainda não estão vendo
permaneça, porque é um reino inabalável. Em Mateus 10 diz o seguinte, 10:21. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, será salvo. Os nossos valores são inegociáveis, porque o nosso rei, ele não negociou a nosso favor, ele deu a própria vida por nós, com o sangue. Então nós não negociamos aquilo que é sagrado para nós. Permaneça inabalável, porque Deus é ao nosso favor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Eu posso pedir para vocês ficarem 1 minuto? Pode sentar um minutinho? Queria falar algo para vocês sobre o que a Josi falou, de conhecermos a palavra de Deus. E também de nos virarmos muitas vezes para as redes sociais. Nós somos um povo que fomos chamados para influenciarmos as pessoas.